Boa noite, família. Que a maravilhosa graça de Jesus seja sobre todos. Amém? Tenha certeza, Deus está aqui nessa noite. Ele está aqui para te abraçar, para cuidar de você. Ele está aqui para te abençoar, para mudar a sua história. Amém? Só os que creem digam glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus te trouxe aqui hoje para mudar a tua história. Diga: Ele vai falar contigo. Ele vai tocar em você. Ele vai te abençoar. Ele vai colocar um ponto final em todo tipo de sofrimento que possa existir na tua vida. Amém? Vamos sentar, família. E sentando, vamos abrir a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Como nós fazemos em todos os nossos encontros, nós vamos compartilhar uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Amém? Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Você sabe que você que aceitou Jesus, você não se tornou um homem religioso ou uma mulher religiosa. Não, você se tornou um filho de Deus, uma filha de Deus, um herdeiro de Deus, uma herdeira de Deus. Você se tornou uma pessoa que vive no reino do Senhor Jesus, amém? E a palavra a cada dia vai abrir os olhos do seu entendimento para esta realidade. Pela palavra você vai conhecer os seus direitos, pela palavra você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que é importante que você ouça a palavra. Ela vai trazer luz para os teus caminhos, ela vai trazer fé para o teu coração, ela vai revelar qual a vontade de Deus para a tua vida. Amém? Quando a pessoa não conhece a palavra, pouco ela sabe da vontade de Deus para si. Mas quando ela conhece a palavra, além dela ter Jesus, porque Jesus é a palavra, ela começa a descobrir qual a real vontade de Deus para a vida dela. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém? Você em Cristo foi feito herdeiro. Diga: em Cristo Jesus, eu fui feito herdeiro de Deus. Qual é a herança da qual você foi feito herdeiro? A vida eterna. A vida eterna faz parte da sua herança. A paz faz parte da tua herança. A saúde faz parte da tua herança. A prosperidade faz parte da tua herança. Existe também algo que é sobre o assunto que eu vou falar nessa noite, que faz parte da tua herança, e muitas vezes você não absorve, não utiliza, não assume essa herança que lhe pertence. Abra aí Lucas 10, verso 19, vamos dar uma lida aqui. Lucas capítulo 10, verso 19, quem já achou, diga glória a Deus. Eis aí, vamos começar no verso 17, que aí você vai ler o texto todo, vai entender. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes em escorpiões e serpentes, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano algum. Amém? Vamos começar pelo verso 17. Jesus pegou 70 discípulos e mandou eles de 2 em 2 visitar as aldeias, pregar o evangelho, curar os doentes, expulsar os demônios. E quando eles voltaram com o coração transbordando de alegria, porque os demônios se submetiam a eles, os espíritos malignos se submetiam a eles. Então eles estavam tomados de alegria e felicidade por esta causa. E Jesus disse: não, isso não é novidade, porque eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio.
Satanás está destituído, ele perdeu a força dele, ele perdeu o poder e a autoridade. Por isso, não é surpresa para mim. Agora, preste atenção. Os discípulos de Jesus daquela época entenderam a autoridade que o Senhor lhes havia dado. Agora eu lhe pergunto, você entendeu que ao aceitar Jesus, você se tornou discípulo dele e que você também foi revestido com a mesma autoridade? Você entendeu isso? Porque às vezes nós olhamos para Pedro, para Paulo, para Tiago e falamos, caramba, eu queria ser como eles. Olha, não tem diferença entre eu, você e eles, nós somos iguaizinhos. Todos em Cristo fomos feitos herdeiros, inclusive da autoridade que existe no nome de Jesus. E assim como os demônios se submetiam a eles, os demônios vão se submeter a mim e a você, desde que nós venhamos a agir por fé nessa realidade. Diga, a mesma autoridade que os 70 receberam, o Senhor me outorgou, o Senhor me concedeu. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, você é discípulo de Jesus. E assim como os discípulos do passado tinham autoridade, poder, e os demônios se submetiam a eles, assim você tem poder. Você é herdeiro desta mesma autoridade. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então eles voltaram radiantes. Os demônios se submetiam a nós, Senhor. Jesus disse, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões e em todo o poder do maligno. Você tem poder e autoridade para pisar na cabeça da serpente, que é Satanás, dos escorpiões, que são seus demônios, e de todo o poder do maligno. Tudo aquilo que é do maligno vai estar debaixo dos teus pés. Você tem autoridade, diga eu tenho autoridade. Você só tem que identificar aquilo que vem do mal e se insurgir contra isto na autoridade do nome de Jesus. Mas às vezes você é tímido, às vezes você fica amedrontado. Fecha a porta, por favor, Tiago. Às vezes você é tímido, às vezes você fica amedrontado, você fica desesperado diante da luta e não assume a autoridade da qual você foi revestido. E tem gente que chega aqui, já é cristã, e chega para mim, bispo, eu queria que o senhor me ajudasse. Por quê? Bispo, compra minha briga porque o demônio está furioso comigo. O bicho está brabo. Alguma vez o bicho foi manso? Nunca. Ele sempre matou, roubou e destruiu. Essa é a natureza de Satanás. Ele sempre foi teu inimigo. Ele não virou teu inimigo do dia que o Flamengo perdeu ou que o Vasco foi rebaixado, não. Ele é teu inimigo desde que você nasceu. Só que quando você recebeu Jesus, você recebeu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente, de escorpião e todo o poder do maligno. Preste atenção. Todo poder significa tudo aquilo que pertença ao maligno. Está debaixo dos nossos pés. Diga tudo aquilo que é do maligno tem um destino certo, e esse destino é debaixo dos meus pés. Bata o pé aí, debaixo dos meus pés. Diga, Jesus Cristo, o Filho de Deus, me deu poder, me deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões e todo o poder do maligno. E você não precisa temer, não. Porque tem gente que teme, mas eu vou enfrentar o diabo, e aí, o que vai ser de mim? E depois? E nada lhe fará dano algum. Você pode enfrentar Satanás de frente. Ele vai ficar debaixo dos seus pés, ele vai ter que obedecer a sua ordem, ele vai ter que fugir de você, e nada lhe fará dano algum. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga, não temas.
Você tem poder, você tem autoridade para pisar o mal. E não tema, porque nada, absolutamente nada, te causará dano algum. Diga, você é de Cristo, você tem Cristo, e a autoridade de Cristo está na tua vida. Abra o Evangelho de João, capítulo 10. Mas, bispo, isso realmente que a Bíblia está falando é a meu respeito, é a seu respeito. A não ser que você não tenha aceitado Jesus ainda. Se você não aceitou Jesus, aí não. Aí você está mal. Porque ao invés de você ter autoridade sobre o mal tem autoridade sobre a tua vida. Mas quando você está em Jesus, você tem autoridade e poder para pisar serpentes e escorpiões. Quem já achou João capítulo 10, verso de número 34 e 35. Quem já achou, diga glória a Deus. Olha aqui o que diz. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar. O que é que Jesus está querendo dizer aqui? Quando Deus criou o homem, Deus o criou à sua imagem e... Então o homem era a imagem e semelhança de Deus. Deus, lá no Gênesis, ele oferece a Adão todas as coisas e subordina, submete a Adão todas as coisas. Deus diz para Adão: Adão, preste atenção, você vai governar sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar, sobre os animais terrestres, sobre os répteis e sobre todas as coisas. Você é o Deus desse mundo. Quando Adão pecou, ele entregou o poder que Deus deu a ele a Satanás. Mas glória a Deus, Jesus veio a esse mundo, manifestou-se em carne, desfez as obras do diabo, tomou de Satanás o seu poder e o devolveu à igreja, ao seu povo. Então, quando você é igreja de Deus, você tem poder, você tem autoridade, vós sois deuses, não no sentido de ser adorado, mas no sentido de ter autoridade e poder, em nome de Jesus Cristo, repreender o mal que se levanta contra você. Para você entender, Jesus estava com seus discípulos no barco, Jesus tinha trabalhado muito, tinha atendido o povo, ele estava cansado, dormindo, se levantou uma tempestade assustadora, e os discípulos entraram em desespero, ficaram assustados, e foram lá: mestre, desperta-nos, porque vamos perecer, vamos morrer. O Senhor levantou, e qual foi a primeira palavra de Jesus? Até quando estarei convosco, homens de pouca fé? Até quando vos suportarei? Por quê? Poxa, eles estavam morrendo, bispo. Eles tinham mesmo que acordar Jesus para acudi-los. Não, Jesus já havia lhes dado poder e autoridade. Eles poderiam, no nome de Jesus, repreender o vento e a tempestade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você pode repreender o vício do teu filho, a maldição que está no teu corpo. Você pode repreender essa perturbação. E às vezes fica lá de joelho: ai, Jesus, tem misericórdia, me acorde. Quando Jesus está falando: até quando eu te suportarei? Eu te dei poder e autoridade. Desperta, usa a sua fé, repreende o mal. Você vai pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno. Você não precisa, ao invés de entrar na presença de Deus para adorá-lo, você só entra com pires na mão. Só com pires na mão. Parece até os moléu. Você tem que entrar para adorá-lo. Com o diabo você tem que usar a tua autoridade. É o teu poder. É a força. Vós sois deuses. Jesus te deu poder e autoridade. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: Jesus te deu poder e autoridade. Você tem a autoridade até de repreender o vento e a tempestade. Satanás caiu como um raio e ele não tem mais força contra você. Diga: não temas, nada lhe fará mal algum.
Porque tem gente que tem medo. Teve uma irmã, eu não critico ninguém não, mas sabe aquelas irmãs que usam o saião lá embaixo, o coque desse tamanho? Chegou para mim e falou: bispo, eu vim aqui porque ele está me perseguindo. Ele quem, senhor? Ele? Quem? O vermelhinho. Eu pensei, é o Chapolin Colorado? Pensei, mas não falei, né? Eu falei, quem está te perseguindo, irmã? Será que é algum torcedor do América? Quem? Irmã, bispo, o inimigo de nossas almas. Quem fala logo? O capeta? Ai, bispo, eu não falo esse nome, pelo amor de Deus. Ela crente, com medo do capeta. O capeta é que tem que ter medo do crente. Você tem poder e autoridade para pisar na cabeça de serpente e escorpião. Não está escrito aqui que a serpente, que o escorpião pisará na tua cabeça, não. Está escrito que você pisará na cabeça dele. Só que tem acontecido o contrário. Os crentes estão sendo pisados pela serpente, pelo escorpião, pelo demônio da doença, pelo demônio do vício que ataca os filhos. O crente é que tem sido humilhado, quando na verdade a Bíblia diz que nós é que pisaremos. Mas bispo, Satanás é forte, é? É mesmo? Abra Colossenses capítulo 2, verso 15. Colossenses 2, 15. Ó, bispo, Satanás é um bicho maldito, ele é forte, ele é destronado. Olha o que está escrito aí. Colossenses 2,15, quem já achou, diga glória a Deus. E tendo despojado, que é o mesmo que despir, arrancar a roupa, a força, a coroa, o cetro, e tendo despojado os principados e potestades, os expôs em derrota publicamente, triunfando deles em si mesmo. Algumas versões diz triunfando deles em sua cruz. Satanás foi despojado, Jesus tomou-lhe o cetro de impiedade, tomou-lhe a força, Satanás não tem mais domínio, Jesus esmagou a cabeça da antiga serpente. Você tem que assumir sua nova identidade em Cristo, sua filiação e sua autoridade. E aí você vai ver que você vai dar um basta àquela confusão que está na vida do seu filho, do seu marido, da sua esposa. Mas o problema é que na hora de você usar a autoridade, você age na força do seu braço. E a ira do homem não opera a justiça de Deus. A mulher te chama de insensível, você chama ela de gorda. Aí matou, né? Chamou de gorda, acabou. Acabou com a mulher. Quando, na verdade, o que você tinha que fazer no momento que ela começasse, ou que ele, o marido, começasse, você deveria ir no banheiro, você deveria sair e falar: olha, Satanás, eu tenho poder para pisar na tua cabeça, eu sei que é você que está por detrás dessa confusão. Então, no nome de Jesus, serpente maldita, eu te amarro, eu te repreendo, eu te acorrento. E aí você evitaria grandes transtornos. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Diga: eu tenho poder e autoridade. Diga: Satanás, o meu inimigo, está despojado, ou seja, despido de poder. Diga: Jesus acabou com a força que Satanás tinha sobre a minha vida. Diga: eu tenho poder, autoridade para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões e de todo o poder do maligno, e nada me causará dano algum. Abra Isaías, por favor, capítulo 14. Isaías 14. Depois de Salmo, logo depois, Isaías 14. Está na hora de nós despertarmos do sono. Despertarmos do sono, assumirmos nossa posição. 14:12. Vamos ler do 11, aí você lê mais completo. Quem já achou, diga glória a Deus.
14, 11. Aí você lê mais completo. Vamos lá. Derribada está na cova a tua soberba, e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, ou tem versões que diz de bichos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Sabe de quem que Isaías está falando? De Satanás. Ele caiu, ele debilitava as nações, ele tinha força, ele tinha poder, mas ele caiu numa cama de bicho, ele caiu no inferno, ele está derrotado, julgado, condenado, com a cabeça esmagada, ele não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo, não. Quem está em Cristo aqui, diga glória a Deus. Então você tem que entender a sua posição hoje em Jesus, a sua autoridade. E cada vez que Satanás se levantar, você tem que fazer o que diz em Tiago: resistir ao diabo e ele vai fugir. Ou tu acha que Deus está brincando com você? Você acha que Deus está brincando? Deus colocaria você diante de um leão feroz? Você colocaria o seu filho diante de um leão feroz se você não soubesse que o leão iria fugir diante da ordem que você ou que o seu filho desse? Você acha que Deus faria isso com você? Porque tem gente que chega e fala: está insuportável, você está agindo na carne. O grande desafio, e eu não estou falando só para você não, estou falando para mim também. O nosso desafio é permanecer no bom combate da fé, na palavra da verdade. É não arredar o nosso pé daquilo que está escrito. Porque tanto eu quanto você, enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos lutas. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, eu venci o Deus desse mundo, eu venci Satanás. Tenha bom ânimo, confia na minha palavra, e ele vai ficar debaixo dos teus pés. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: sujeito, acorda, sujeito. Você tem autoridade para repreender todo o mal, o vício, a doença, a amarração, a perturbação e toda a força do inimigo que se levantar contra a tua vida. Diga: você tem poder. Parece que é bom demais para ser verdade, mas é verdade, amém? Você tem esse poder. Sabe, o Senhor te revestiu de poder e autoridade. Mas quando foi isso? Quando você aceitou a Cristo. Todos os que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo, diz a palavra de Deus. Eu e você somos autoridade espiritual. Diga: eu sou autoridade espiritual. Tem gente que pensa que o bispo é autoridade espiritual. Eu falei aqui, vou repetir. Hoje a irmãzinha estava aqui. Ela domingo passado, ou retrasado, veio na igreja. Aí eu estava falando sobre a herança dos filhos de Deus, e falei sobre o poder, a autoridade, e ela captou, ouviu, entendeu. Saiu do culto da manhã, foi para casa. Quando ela chegou lá, o barraco estava armado, a cunhada dela manifestada, incorporada com um demônio. Ela é nova convertida, está começando agora na fé com a gente, mas ela falou: pera lá, o bispo falou que eu tenho poder e autoridade. Ela foi lá, colocou a mão, o demônio manifestou, botou de joelho, expulsou, e a paz reinou. A nossa luta não é contra o sangue e carne, é contra os principados e potestades. E Deus nos deu todas as armas para lutar. Deus nos deu poder e autoridade. Bata no peito e diga: eu tenho poder e autoridade. Eu vou pisar em serpentes, em escorpiões. Diga: Satanás caiu. Satanás está debaixo dos meus pés. Diga: ele caiu como um raio. O Senhor o esmagou. Ele não tem mais força nem domínio sobre a minha vida. Amém? Diga glória a Deus. Abra Salmo 91. Salmo de número 91. Você tem que assumir essa verdade na sua vida. Ah, bispo, mas quando eu vejo, bispo, a coisa já me dominou.
entenda que quem está por detrás do ataque é o diabo. É por isso que tem um monte de igrejas aí que todo mundo está derrotado. Primeiro, eles não entendem que quem está por detrás do sofrimento deles é o diabo. Aí fica arrumando desculpa, falando, não, isso é uma prova. A profeta falou que eu vou ser provado. A titia lá, porque no fundo, isso aí é um espiritismo evangélico. A pessoa vai lá, o profeta pula para cá, né, ô sapato de fogo? Pula para lá, pula para cá, fala Jesus. Aí a pessoa chega e fala, olha, o Senhor está me dizendo que vai passar um vento. Faz até cara feia. Vai passar um vento, e o vento, que vento? O vento vem, eu repreendo o vento e tempestade. Eu tenho poder e autoridade. Diga, eu tenho poder e autoridade. Se vem o vento, eu repreendo no nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Salmo 91, verso 10. Nenhum mal te sucederá. Diga, nenhum mal me sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Diga, praga nenhuma chegará à minha casa. Porque tenda aqui tem o sentido de casa. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Diga, Deus dará ordem aos seus anjos, ao meu respeito, para me guardarem em todos os meus caminhos. Diz, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares com teu pé em pedra alguma. Diga, eles me sustentarão em suas mãos, e eu não tropeçarei com os meus pés em pedra alguma. Verso 13, pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o leãozinho e a serpente. Diga, eu pisarei o leão e a áspide, eu calçarei os pés, o leãozinho e a serpente. Diga, eu creio nisso. Pergunte para a pessoa, você crê nisso? Então assuma o seu poder, a sua autoridade. Bispo, eu estou com tanta dor de cabeça. Assuma o teu poder, tua autoridade. Quem está por detrás da dor de cabeça é Deus ou o diabo? Quem mata, rouba e destrói é Deus ou o diabo? Então repreende. Uma dor de cabeça está destruindo a tua paz. Surgiu um tumor, repreenda. Surgiu um vício no meu filho, repreenda. Você tem poder e autoridade. Enfrente o inimigo de frente. Saiba que ele caiu como um raio. Saiba que ele foi despojado da força dele. E saiba que nenhum mal te sucederá. Saiba que Deus deu ordem aos anjos dele a teu respeito. Saiba que o lugar da serpente e do leão é debaixo dos teus pés. Assuma isso para a tua vida. Agora, qualquer coisinha, ai meu Jesus amado, ai Senhor, o que eu faço da minha vida? Eu estou desesperado, bispo. E o pior, se fossem apenas pessoas novas convertidas, nós entenderíamos. Mas são pessoas que estão cascudas. Até pastores me procuram. Só que como ele é pastor, então ele espera acabar o culto. Aí então, faz como quem não viu, não vai. Quando acaba, sai todo mundo. Posso falar com o senhor? Pode. Olha, meu amado, eu não sei mais o que fazer. Mas por quê? Bispo, eu estou sendo tão atacado pelo diabo. Eu estou... Sabe, bispo? Olha, poder e autoridade. Diga, poder e autoridade. Eu tenho. Diga, eu tenho. Vire para a pessoa que está do seu lado, você tem poder e autoridade. Não despreze, não seja negligente. Você tem poder e autoridade. Teve uma irmãzinha, sabe aquelas pessoas bem simplesinhas que não tiveram a oportunidade de estudar? Essa senhora veio no culto, ouviu a palavra e ela saiu daqui, chegou em casa, estava tendo um churrasco na casa dela, na casa debaixo da casa dela. E aí, parece que ela mora no Vidigal, se eu não me engano. Começou uma confusão, um pegou faca para o outro e começou aquele inferno, e separa daqui, separa de lá, um dá paulada no outro. Aí ela saiu na varanda, olhou e falou: em nome de Jesus, espírito da confusão, eu te repreendo. Acabou a briga, acabou a discórdia.
Porque ela tem poder e autoridade, ela é uma mulher simples. Você tem poder e autoridade, assuma isso. Você não vai ver o seu músculo crescer, né? Porque tem gente que pensa que tem poder. Ah, não é igual Popeye não, gente. Tem gente, o teu poder está na sua fé, na palavra de Deus, amém? Abra para a gente encerrar, primeira epístola de João, capítulo 5, verso 4. Primeira epístola de João, lá no finalzinho, gente, pertinho de Apocalipse, primeira epístola de João, capítulo 5. Deixa eu fazer uma pergunta antes de você ler. Quem aqui já é do Senhor Jesus, já o aceitou como Senhor? Diga glória a Deus. Você que não é, tem que ser. Mas eu sou, bispo. Você já creu e foi batizado? Se você creu e foi batizado, você é de Jesus. Se você não creu e não foi batizado, me perdoe. Você é uma criatura que precisa nascer de novo. Precisa entrar pela porta. Precisa aceitar Cristo. Aí o que eu estou falando vai ter valor para a tua vida. Amém? Vamos lá. Primeira epístola de João 5, 4. O que está escrito aí? Porque todo aquele que é nascido de Deus, o que acontece com ele? Vence o mundo. Veja bem, quando está dizendo vence o mundo, o Senhor já antes havia dito que o mundo é do maligno, que Satanás é o Deus desse mundo. Então, quando diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo, está dizendo que todo que é nascido de Deus vence a Satanás, o Deus desse mundo. Aquele que mata, que rouba, que destrói, que amaldiçoa, que coloca doenças, aquele que fecha as portas, aquele que acaba com as pessoas, que prende as pessoas nas drogas. Então está dizendo para você que se você é nascido de Deus, você vence esse bicho maldito. Amém? Diga, eu sou nascido de Deus, eu tenho Jesus, eu vou vencer o mundo. Agora, de que forma? Continue no versículo. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa... Ih, está fraco demais, meu Deus do céu. Vocês estão em jejum junto comigo, então, gente? Nem eu que vou comer só meia-noite, estou assim, hein? Vamos lá, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa vitória que vence o mundo, a nossa... Está melhorando, ó. Já deu até para a formiga tremer. Mas tem que ser uma que o diabo estremeça. Diga, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Diga, e essa é a vitória que vence o mundo. Diga, a minha fé. Quando você age pela fé na palavra de Deus e assume a sua autoridade, não tem porta, não tem ferrolho, não tem demônio, não tem câncer, não tem AIDS, não tem vício, não tem perturbação, não tem maldição, não tem praga que possa te resistir todos os dias da tua vida. Você é mais que vencedor. Agora você tem que assumir sua autoridade. Diga, eu preciso assumir. Diga, eu preciso assumir minha nova identidade em Cristo. Diga, eu preciso assumir que sou filho de Deus. E que como filho de Deus, eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Aí sabe o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu com os discípulos. Os discípulos voltaram da missão sorrindo. Alegres. Sabe por quê? Porque eles viram que os demônios se submetiam a eles. Você vai voltar sempre para casa sorrindo, cantando, porque você vai ver que o mal vai se submeter a você. Diga, eu vou assumir nessa noite a minha autoridade. Isso vale para você que tem de 9 a 99, ou a 100, ou a 120 anos. Outro dia eu fui orar por uma senhora, eu ia colocar a mão na cabeça dela e fazer a oração, ela... Eu quero que o senhor entenda, bispo. Eu falo, minha irmã, antes do senhor orar, essa doença já está aqui há 30 anos e não é tão fácil assim, não. Se eu não sou um camarada de fé, ela já tinha matado a minha oração. Quando eu levantei a mão já quase que abaixa. Aí eu falei, vó, deixa eu falar para a senhora. Jesus curou a doença de um dia, de 30 dias, de 30 anos. Jesus curou, aí li para ela a passagem do homem
paralítico da porta do templo, que estava ali há 40 e tantos anos. E aí ela creu e foi curada pelo poder de Deus. Você está entendendo? Não põe empecilho, creia. Você tem autoridade, você tem poder, você tem. Quem crê que tenha, diga glória a Deus. Vamos ficar de pé no nome de Jesus. Nós vamos fazer 2 orações agora. A primeira oração, você vai falar: Deus, hoje eu vou assumir a minha identidade em Cristo. Você que não é de Cristo vai dar o seu coração a Cristo nessa noite. E você vai falar: Deus, eu vou assumir minha autoridade. Eu vou assumir o que o Senhor me deu. E a segunda oração, você já vai exercitar a sua fé, usar a sua autoridade e mandar todo e qualquer mal que estiver na tua vida embora. Amém? Feche os seus olhos. Põe a mão no coração. Cada vez Que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante dele não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. vou lutar e vencer, vou cantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Diga assim: meu Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti nessa noite para reafirmar que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu dei a Ele o meu coração. Você que não tinha dado, diga: se eu não dei até hoje, hoje eu o entrego por completo a Jesus. Diga: eu entrego a Jesus meu coração. Olha, diga: meu Deus. Todo mundo: meu Deus. E uma vez que Jesus é o Senhor da minha vida, eu quero assumir a minha nova identidade em Cristo. Identidade de filho de Deus, de discípulo de Jesus, identidade de quem tem poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e de escorpiões, para pisar em todo o poder do maligno, para pisar no leão e na serpente. Pois eu sei, Senhor, que o diabo caiu como um raio. Eu sei que o Senhor despojou Satanás. Diga: o Senhor tomou de Satanás a força. Satanás que debilitava as nações foi vencido. Diga: Satanás foi vencido. Eu quero assumir hoje a minha autoridade sobre toda a força das trevas. Em o nome de Jesus, eu tomo posse. Eu tomo posse. Eu assumo a autoridade espiritual que me é dada no nome de Jesus, para eu poder pisar em serpentes e em escorpiões. Eu assumo, eu tomo posse, eu recebo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga amém. Abra os olhos, olha para mim. Quem fez essa oração com fé e com certeza, diga glória a Deus. Você tem poder e autoridade? Então agora você vai usar esse poder, essa autoridade. Como? Você vai se levantar contra todo o mal que está na tua vida, no teu corpo em forma de doença, na vida do teu filho, do teu marido, da tua esposa. Você vai se levantar agora contra o mal que está fechando os teus caminhos profissionais.
Contra o mal que está te atrapalhando espiritualmente. Você que tem sido uma pessoa que fica um mês firme na fé, depois cai. Fica um ano na igreja, depois sai. Você vai falar agora para o mal. Você não vai se dirigir a Deus, não. Você vai se dirigir ao mal, ao inferno. E você vai falar na autoridade e no poder que Jesus me deu. Eu te expulso hoje da minha vida. Eu te mando embora hoje. Se for a doença, você vai chamar ela pelo nome. Bispo, eu sou diabético. Então você vai botar a mão aqui no pâncreas e vai falar: diabetes maldita, na autoridade do nome de Jesus eu piso em você, escorpião maldito. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Então eu quero que você agora use a sua fé. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos.